iniciar aqui, aí a gente já pode começar. Vou iniciar o cronômetro também, só para a gente também tomar aqui os cuidados com o tempo. Com isso, então, vou dando início à nossa qualificação de mestrado do IFSC Prof. EPT, hoje com a banca examinadora membro interna, professora Crislane Gruber, e membro externa, professora Gabriela Gonçalves Silveira Fiates, da UFSC. E eu, como orientador, professor Douglas e Tainara. Tainara, tens aí uns minutinhos para a tua apresentação, depois a gente passa para a arguição da banca, tá? Uma boa apresentação, fica à vontade. Obrigada, Douglas. Obrigada a todos pela presença, professora Gabriela, professora Crislane também pelo aceite de compor essa banca. O meu trabalho tem o título Práticas Educativas em um Espaço Não Formal da EPT e suas relações com a inovação social, as experiências no Instituto Padre Wilson Grow com o programa Pode Crer e o Centro de Inovação Social Monte Serra. Então, o meu tema é justamente como olhar para as práticas educativas em espaços não formais, a educação profissional e tecnológica, e tentando conectar aí com a questão da inovação social, delimitando, então, num estudo de caso do Instituto Padre Wilson Grow, que é uma organização da grande Florianópolis, aí completa ano que vem 15 anos de institucionalização, mas ele vem de um histórico de território, de atuação social aí de mais de 44 anos do trabalho do Padre Wilson aí nas comunidades periféricas da Grande Florianópolis. E desde 2019 o Instituto faz um olhar de oferecer também alguns programas e projetos, e um desses programas é o Pode Crer, e, portanto, essa pesquisa ela tem esse recorte específico também ao programa Pode Crer e tem o foco de poder sistematizar as práticas desse programa, as práticas educativas no escopo entre 2021 e 2025, olhando para o atendimento às juventudes periféricas e essas práticas que são voltadas, então, à educação complementar para as tecnologias. A questão de pesquisa que eu me debruço é como é que essas práticas do Pode Crer, elas se articulam com a educação profissional e tecnológica. No primeiro momento, não é uma articulação tão lógica assim, né? Nós fazemos esse processo complementar e não de qualificação profissional, né? E também entender os enlaçamentos aí com relação à educação não formal. E justamente fazer esse enlace com a inovação social e entendendo de que maneira que essas práticas elas contribuem para a formação de juventudes nesses contextos, juventudes que sejam promotoras de inovação social. Pressupostos que eu parto, então, o primeiro é que as práticas do Pode Crer, elas fortalecem o protagonismo juvenil, fortalecem a entrada desses jovens também no mercado, no mundo de trabalho, né, na inserção produtiva, por meio desse diálogo, então, entre a EPT e a inovação social, que a evidência dessas práticas ela vai contribuir para reconhecer ainda mais organizações da sociedade civil como agentes de inovação social, né, porque demonstram aí a capacidade de responder pedagogicamente às demandas sociais dos territórios e também formando sujeitos que pensam e propõem soluções contextualizadas, né, a partir de toda a formação para a educação e para as tecnologias. E que a sistematização das práticas educativas do Pode Crer, ela vai revelar um modelo educativo que tem potencial de ser replicado. Por que, então, escolher essa temática, né? A primeira questão sempre é muito linkado com o contexto dessas juventudes, então, enquanto pedagoga, enquanto profissional que é uma educadora popular aí, trabalha nesse terceiro setor, no processo das organizações de educação não formal, entender como é que a gente olha para todos os desafios existentes na formação de juventudes nesses contextos de periferia e como é que a gente olha para quais as práticas educativas, como é que se capacita e se forma essa juventude enquanto promotoras de inovação social. Existe também uma outra questão que é o processo de uma lacuna científica ali na hora de buscar, inclusive de fazer de levantar outros estudos que pudessem estar também atrelados a esse tema, do quanto essa interligação EPT, inovação social e especificamente organizações da sociedade civil que trabalham com o processo educativo, com o processo formativo, ainda carece de mais estudos nesse sentido.
Também entendo que é relevante estudar isso porque as organizações da sociedade civil, como o Instituto Padre Wilson Grove, elas são um potencial gigante para práticas educativas que são práticas flexíveis, que são práticas contextualizadas, são práticas territoriais que mudam a realidade, que têm impacto social, né, e que contribuem aí ativamente para a formação crítica e para a promoção de inovação social. E o Instituto, ele tem um papel, e com o programa Pode Crer, cada vez mais ele vem tendo um papel de relevância aí na Grande Florianópolis, olhando para a realidade que é a Grande Florianópolis, para essa toda a gama de destaque que temos na formação tecnológica, como é que a gente prepara os jovens e, sobretudo, como é que os jovens de periferia estão integrando esse universo aí desse território. Também há um caráter que, embora a gente esteja já desde 2021 desenvolvendo, o Instituto esteja desenvolvendo esse projeto, a gente ainda tem uma certa dificuldade e não existem estudos que foquem direcionamente no pedagógico, nas práticas educativas, em sistematizar essa experiência. E há, de outro lado, uma demanda do próprio Instituto, porque é uma forma da gente preservar a memória, uma forma de também poder fazer a replicação disso e contribuir com a formação de educadores sociais, se a gente consegue sistematizar as práticas concretas, os processos que são colocados em prática pelo Instituto, né? Então, justifica-se por esse produto educacional também favorecer esse guia, que será o produto educacional, favorecer a disseminação dessas práticas do Instituto, especialmente pensando em novas replicações disso, em uso em outros espaços, e também conectando com o papel que é o papel do Instituto de articular e de assessorar organizações da sociedade civil, então, como um referencial e uma possibilidade de aplicação em contextos similares, né? Então, ele tem uma dimensão de relevância acadêmica, porque acredito que vai fortalecer a linha 1 do ProfEPT, porque ao sistematizar essas práticas em espaços não formais, vinculados à educação profissional e tecnológica, ampliando essa relação entre EPT, organizações da sociedade civil, juventudes periféricas e inovação social, tentando responder também e fazer mais, né, criar mais produções com relação ao programa Pode Crer, na Grande Florianópolis, uma dimensão pedagógica, no sentido de que vai mapear essas práticas e favorecer cada vez mais, melhorar, qualificar um trabalho de inserção no mundo do trabalho desses jovens que participam de programas sociais, projetos sociais. O produto produzido, ele pode ser replicado em outros contextos, em outras organizações, né? E nessa replicabilidade, né, tendo como esse guia originado, vai contribuir, sem dúvidas, para a formação de educadores sociais nesse contexto. E em relação ao território também, uma dimensão que vai sistematizar tudo isso pode ajudar, aí, inclusive em planos futuros do próprio Instituto, que é a organização pesquisada, no sentido do Centro de Inovação Social, né, que pretende se construir, e como essas experiências também vão poder ser replicadas e usadas nessa outra dimensão. Em termos pessoais também tem uma relevância, porque desde 2020 eu atuo, faço parte da equipe do Instituto e atuo justamente no desenho desse programa, em como a gente cada vez mais olha para essa formação que queremos para as juventudes. Como objetivo, então, o primordial é sistematizar as práticas educativas do Pode Crer, né, e analisar suas relações com a educação profissional e com a inovação social. Então, parte-se aí de um caminho que, para atingir esse objetivo, primeiro vou investigar a relação entre as organizações sociais, entre espaço não formal de educação, entre a própria PTI e a inovação social, conceitualmente, né, mapear as práticas educativas que foram desenvolvidas desde 2021 até este ano, no contexto de formação para as tecnologias, dentro do programa Pode Crer, criar um modelo de sistematização dessas práticas, né, e a partir desse modelo poder analisar as conexões justamente com os referenciais e conceitos trazidos, né, mobilizados ao longo da dissertação, e por fim o produto educacional, que é então resultado muito disso, desenvolve esse guia de práticas educativas do Pode Crer, que vai sistematizar essas experiências pedagógicas para uma futura replicação e, inclusive, deixar um espaço próprio para isso, que é pensado um banco de experiências
experiências pedagógicas aí, e mais à frente o detalhe no produto educacional. Ele é um mestrado, uma produção que vai estar uma pesquisa na linha 1, Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica, linkada ao macroprojeto também de propostas metodológicas e recursos didáticos em espaços formais e não formais do ensino da EPT, e justamente vai sistematizar, então, esse diálogo entre a EPT, articulando a formação integral, o mundo do trabalho e a inovação social, e com o intuito e a finalidade de poder compreender e ampliar essa compreensão da EPT em contextos comunitários e fortalecer aí também esse processo com relação aos espaços não formais de educação. Em termos de fundamentação teórica, eu vou só pedir licença para trazer numa outra página aqui, para poder colocar um pouco de um desenho de um mapa mental do que foi pensado, a partir de quatro categorias, quatro espaços, também um dicionário que depois vai apoiar o produto educacional, mas o primeiro deles pensa, então, nessa discussão com relação, todos eles são interdependentes ao longo da dissertação e da investigação. O primeiro deles vai pensar essa questão da juventude, da conceituação das juventudes, periferia, educação não formal, os saberes, os sujeitos e as mediações mobilizadas. O segundo vai trazer essa questão da discussão com a EPT, o trabalho e a educação para as tecnologias. O terceiro vai adentrar esse universo das práticas educativas no contexto de mediação, que eu chamo de pedagógica tecnológica. E, por fim, então, o último, que é essa questão de como todas essas práticas elas vão olhar para um universo de educação para a inovação social. Primeiro conceito, então, trabalho com a questão, no primeiro capítulo, né, assim, e tópico debatido que fundamentam essa dissertação, o contexto de juventudes, trazendo sempre um contexto plural, né, de juventudes, enquanto ali trazendo Bourdieu, Pais, Abramovay, Mônica Peregrino, que vão trabalhar essa questão das juventudes múltiplas, né, e elas enquanto posição social e não apenas a questão etária, enquanto compartilhadoras de um comportamento, de posições, né. E essas juventudes, no sentido do trabalho, elas têm um recorte, que é um recorte também de um olhar territorial e um olhar para essa periferia. Então, qual é o conceito mobilizado, né, enquanto a gente fala sempre desse atendimento dos projetos sociais do Instituto? Então, trago ali a Emília Maricato e o processo e o Tiara Ju da Andréia, que eles vão falar, então, a Hermínia no sentido de colocar essa periferia como uma não-cidade e um espaço que, ao mesmo tempo, tem bastante exclusão e faltas e lacunas, e o Tiara Ju de André, que vai trazer essa questão, também tem sujeitos e sujeitas ali dentro que mobilizam, que são criativos, que fazem inovação social e periferia enquanto esse celeiro também de inovação social. Tudo isso dentro de uma perspectiva de território que é de Milton Santos, de trazer esse território como também manifestação dessa identidade, então de sentimento de pertença, de como também o espaço do trabalho, o espaço onde a vida acontece ali no chão do território, né, e esse olhar de um território então periférico a partir desse reconhecimento que existem sim as lacunas, mas também existe muita potência e muitos processos, especialmente linkados à inovação nesses territórios. Também é um espaço, se linka com a questão, então, de como olha para a educação não formal, enquanto conceituação, né, mobilizando Maria Gon, que vai trazer toda essa questão também de como as organizações da sociedade civil, o papel dos educadores sociais, né, Moacir Gadotti, também o Libânio e o Trija, que eles vão falar, o Moacir Gadotti, desse sentido que a educação formal precisa ser conceitualizada não apenas como uma oposição à educação formal, né, mas sim como uma educação, uma modalidade que tem a sua intencionalidade, que é sistemática, que tem os seus processos. E aí o Trija vai falar justamente na questão de uma educação que está na cidade, que está imbuída desse território, que trata a cidade como uma cidade educadora. E aí, nesse momento, eu faço as diferenciações entre educação formal e informal e educação não formal, mas o foco é entender toda a potência, todo o processo de educação não formal, numa das suas representações, que são as organizações da sociedade civil, mais de 800 mil, de acordo com o IPEA, né? Então, olhando para esse processo
processo, mobilizando a Rani e a Carolina Dion, que vão trazer uma perspectiva da atuação das organizações da sociedade civil dentro de um campo da administração pública, e a Eneida Xeromo, que vai trazer esse olhar também do terceiro setor e dessas organizações da sociedade civil também nessa questão mais linkada às disputas de poder e o processo também associado a isso, né? Na segunda parte, então, mobilizando os conceitos de educação profissional e tecnológica, né, conforme a LDB, aquela que vai articular educação, trabalho, ciência e tecnologia como dimensões inseparáveis dessa formação, e aí trazendo as conceituações do trabalho de Saviane Frigoto, né, como aquela categoria ontológica e princípio educativo, de fato, e adotando como posição o processo de olhar para o mundo do trabalho em detrimento de mercado do trabalho, embora muitas vezes a gente tem que se corrigir com relação a isso, porque tão forte é essa demanda de olhar para uma formação que também esteja vinculada ao capital, mas nesse sentido olhando para o mundo do trabalho enquanto formação integral, a partir dos trabalhos de Annelise Quintão e da própria conceituação de trabalho de Suzana Bornós. Dentro disso também a educação para as tecnologias, então também trazendo essa perspectiva da EPT, né, e olhando os conceitos de tecnologia como essa construção social inseparável também do trabalho, conceituação de Pinto nessa direção, e ao mesmo tempo de Flusser com a questão de considerando realmente também essa produção, o uso dessas mídias, o uso da tecnologia para uma produção de uma cultura técnica, para criar significado, né, e por também nessa formação dos jovens, no caso, né, que é as juventudes aqui delimitadas, as juventudes periféricas, responsáveis por dar sentido ético às tecnologias que constroem. Dentro disso, olho para 3 processos dentro da tecnologia, que uma da tecnologia digitais. Então, quais são essas tecnologias que vão, dispositivos, linguagens, sistemas que vão permear essa produção cultural, a partir de Lilian Bassini e Edgar Morin, o processo das tecnologias sociais, daquelas que vão ser pensadas no contexto de comunidade, no contexto coletivo, comunitário, né, para a inclusão, para a transformação social. Tecnologias mundanas dentro de um contexto periférico, o conceito do Davi Neymer é bem interessante no sentido de mobilizar esse cotidiano, e aí a gente, no trabalho com as juventudes, o quanto elas mobilizam isso e se apropriam desse ferramental tecnológico para resolver as suas problemáticas e para reinventar as próprias tecnologias, e entendendo também a questão das tecnologias de propósito geral, que é uma das grandes problemáticas hoje, potência, mas também problemática, que é a questão de como inteligência artificial e todas essas grandes tecnologias que impactam, de fato, a memória coletiva e as formas de socialização como elas operam. Tudo isso pensando num viés bem muito imbuído de Freire, né? Pensando que essa formação técnico-científica ela precisa ser sempre humanizadora, né? Então, muito mais do que puro treinamento, o adestramento para o uso de procedimentos tecnológicos, a compreensão crítica da tecnologia é que vê nela uma intervenção crescentemente sofisticada no mundo a ser necessariamente submetiva a um crivo político e ético, uma ética a serviço das gentes, da sua vocação ontológica, a do ser mais, e não de uma ética estreita e malvada como a do lucro e do mercado. Então, esse potencial de também pensar a tecnologia nesse sentido. Em termos das práticas, a gente faz o processo, então, de olhar para essa prática a partir também de Freire, da noção de praxis, do processo de ação, reflexão, prática, teoria, né? E o Libânio trazendo esse processo que a mediação pedagógica vai ser a intencionalidade disso, e uma mediação pedagógica tecnológica com a capacidade de poder ampliar a partir da incorporação dessas tecnologias intencionalmente ao projeto educativo. E nisso, também a relação com a inovação social, como realmente pensar essa incorporação também, o desenvolvimento dessas novas soluções para os problemas complexos, para problemas sociais, a partir da colaboração e de metodologias nesse sentido, e a inovação pedagógica como aquela que vai trazer essa implicação crítica de transformação em diálogo com os contextos, com os territórios, com os sujeitos que estão com elas. Nisso, o processo de sistematizar, construir essa experiência, né,
reconstruir, aliás, essa experiência. Então, me baseio no autor peruano, que vai trazer uma experiência, ele é um educador popular, vai trazer muito essa experiência de como que, primeiro, para sistematizar, você precisa ter vivido aquilo, e como você vai reconstituindo a partir de passos que fazem você compreender a lógica de, primeiro, por que é necessário sistematizar aquilo, e quais são as contradições e as aprendizagens que ficam, né? Nisso, eu coloco no processo um olhar do quanto essas práticas vão estar em um certo ecossistema, que é a questão das metodologias, de a gente pensar metodologias ativas que vão orientar os processos de ensino e aprendizagem, tecnologias educacionais, que vão ser essas linguagens, ampliar esses recursos, esses modos de interação, ambientes de inovação, que vão fazer esse processo de experimentação, de colaboração, e as próprias abordagens de inovação. Então, enquanto metodologias ativas de aprendizagem, processo de aprendizagem baseada em projetos, o processo de poder entender também a aprendizagem ágil, a aprendizagem colaborativa, enquanto tecnologias da robótica educacional, o processo de prototipagem criativa, o processo de todas essas... de mobilizar esse aparato, essas tecnologias de ensino, o processo de ambientes e práticas de inovação, então hackathons, espaços makers, e esse processo de poder mobilizar também como interligado a todas as outras categorias, e abordagens de inovação, o processo STEAM, o processo de design thinking, né? Então também trazendo essa conceitualização para poder depois entender, na hora da análise dessas práticas, em que medida cada uma cabe nessas categorias. E, por fim, o processo de uma educação para a inovação social que seja uma educação que reconheça o processo de economia do conhecimento, que é atual, né, que precisa que os jovens aprendam a pensar o processo de transformação digital, o processo de letramento digital, e que possa ser aí partilhada, ampliada em centros de inovação, e para isso não tem uma definição do que seria um centro de inovação tal como o que a gente vai agora, enquanto instituto, que o Instituto está pensando, né? Ontem foi o lançamento aí da obra desse espaço que terá no Maciço, mas aí algumas referências de outros espaços que têm avançado nessa direção também de pensar como um espaço que seja formador de competências de inovação. E dentro disso também de uma aplicação de uma pedagogia da inovação, de uma metodologia que justamente vai aproximar essas competências, a formação dessas competências para a inovação, pensando a qualificação e mundo do trabalho, pensando esse impacto social. Voltando aqui para a apresentação, dando uma aceleradinha por conta do tempo. Então, é uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa que se insere no foco dessas práticas, nos espaços não formais, é uma pesquisa de finalidade aplicada, que quer aplicar realmente na prática com esse guia educativo que resolve uma demanda e uma necessidade prática. De um lado, ela é exploratória, porque faz um levantamento bibliográfico para poder entender esses conceitos que eu mencionei na fundamentação, e descritiva, porque ela também quer descrever como é que esse processo acontece, né? E dentro de uma descrição de um processo exploratório qualitativo, sem dúvidas, pela análise de significados, pelas percepções que vão estar associadas às práticas educativas, e voltados, então, aprofundando aí no programa Pode Crer e nas práticas que são mais linkadas à tecnologia. E aí, a partir disso, com uma análise, então, tendo um olhar do André Selar, que é o processo de entender toda a questão documental, também olhar para a análise desse conteúdo e do processo que a gente vai ter dos sujeitos, e a escuta e entrevista desses sujeitos também, analisar esse discurso, e a sistematização dessas experiências, como também a interpretação pedagógica e crítica de todo esse processo, que é um processo de memória também. Então, como corpus, os participantes, né, vai ser o Instituto Padre Wilson Grau, Comunidade Analítico Pode Crer, parto de registros institucionais do IVG entre 2021 e 2025, documentos internos diversos, né, materiais pedagógicos, relatórios. Os critérios vão ser a pertinência, então aquilo que está mais linkado à educação para as tecnologias, com o recorte temporal dentro de 2021 e 2025,
parte também de entrevistas semi-estruturadas com os integrantes da equipe executiva, com a gerência executiva, coordenação de projetos, coordenação pedagógica, para que entenda como que foi esses eixos, esse processo de metodologia, de gestão, de implementação, de desafios que durante o processo foram observados. Como procedimento é gravar e transcrever essas entrevistas, e o questionário exploratório com 10 educadores sociais que atuam com oficinas de tecnologia, olhando também para esse processo, não só do Instituto, mas também de outros educadores dessa rede, a partir de um formulário Google de questões abertas. Então, a primeira etapa é justamente essa análise, a segunda, esse processo das entrevistas e da análise de conteúdo conforme Bardan, né, fazer esse processo de codificação, de categorização e interpretação dessas unidades. O processo depois também finaliza, então, com a sistematização dessas experiências e essa delimitação de perguntas orientadoras e que possibilitam reconstruir esse percurso, fazer essa reflexão crítica das práticas. Então, a coleta de dados está prevista para acontecer entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026. Finalmente, como produto educacional, o processo de, então, um guia de práticas educativas que esteja num repositório digital no site do Instituto Padre Wilson Grow. O público para esse guia vão ser os educadores sociais e coordenadores de organizações sociais, e ele vai ter essa finalidade justamente de poder disponibilizar essas metodologias, essas experiências, apoiando a própria formação docente de novos educadores, de outras organizações, e favorecendo a replicação dessas práticas e, por outro lado, também a reflexão sobre a inovação social e o fortalecimento dessa articulação juventudes, tecnologia, educação. Aí os eixos que, então, ele dentro da tipologia é um guia conforme a recomendação dos mestrados do ProfEPT, né, um produto técnico-tecnológico, tipo material didático e instrucional. Conceitualmente, ele vai trazer os elementos aí de Gabriel Capum, também de Manuel Moreira, que vai fazer o processo do conteúdo, então, essas práticas educativas, esse enlace com a inovação social, processo pedagógico de um recurso que tenha também um modelo de registro dessas práticas, e a parte comunicacional, que seja nesse espaço vivo, nesse espaço colaborativo, e que seja possível essa atualização contínua. A etapa de elaboração, também o desenvolvimento desse template necessário para que se registre essas práticas e organizar todo esse processo também de como analisar e replicar essas experiências. O processo de mapeamento dessas práticas e dessa triangulação aí entre todos os dados, tanto documental, as entrevistas e o questionário. O processo da criação também desse repositório digital, então desse guia, desse banco vivo de experiências, como eu estou chamando, dessas práticas, né? E o resultado é esse produto educacional que visa ser adequado à formação de educadores sociais e também ao fortalecimento da EPT nesses espaços não formais. Como forma de aplicar isso, então, o processo também de questionário, ele requer que no próprio levantamento já consiga perguntar a esses educadores quais as expectativas com relação a essa sistematização, e que a aplicação, depois de ele poder ter da análise, da produção, possa acontecer durante as formações que o próprio Instituto organiza, né, formações para educadores, e aí tem a previsão no próximo ano de entre março e junho de 2026, está justamente a temática e o processo acontecendo com formações na linha de STEAM, tecnologia e metodologias inovadoras, então seria um momento para poder aplicar e colher esses feedbacks também, o processo de avaliação com educadores sociais. E a avaliação desse produto, então, a percepção dos usuários, dos educadores e dos coordenadores, análise dos especialistas, também vai demandar que esse produto seja com design, com um processo bastante moderno e possa também trazer essa análise de especialistas. A validação também na banca de defesa do mestrado, né? E como critérios contra o processo de complexidade, de impacto, de aplicabilidade, né, de acesso, de inovação, de replicável, quanto esse guia vai poder ser replicável. Ele vai poder estar disponível na landing page do programa Pode Crer, no site do Instituto, também em formato de guia, que vai ter a solicitação para o registro SBN,
e o processo também de ter esse template dessas práticas disponível para download aí, nesse sentido acessível. E a finalidade, então, que ele possa, de novo, fortalecer a formação docente, estimular esse processo de inovação social linkado com o processo pedagógico e ser a base aí também que possa ser utilizado nesse centro de inovação de periferia. As atividades, então, começa agora em dezembro, né, para cada etapa tendo em fevereiro o processo de coleta de dados, de aplicação, de entrevistas, as transcrições a partir de março, entre abril e maio essa análise e o processo de aplicação do produto, então, em junho, e a defesa em julho de 2026. E acho que o que mais motiva também essa pesquisa é o processo de entender, a partir das inspirações do Padre Wilson, né? Ontem a gente fazia um pouco da leitura dessa mesma citação, porque a estrada longa exige de nós o que sempre defendemos, um pouco mais de ternura, um pouco mais de teimosia, um pouco mais de esperançar, que essa dissertação também sirva para fazer, para pavimentar cada vez mais esse caminho do Instituto Padre Wilson Grau. Muito obrigada. Obrigado, Tainara. Ali, cravado nos 30 minutos. Obrigado. Então, a gente vai iniciar agora a argumentação da banca. Normalmente, né, como de praxe, a gente faz, sempre passa a palavra para o membro externo. Já queria aproveitar para agradecer a presença de todo mundo que está aqui, né? Estamos agora com 15 usuários conectados. Temos estudantes do ProfEPT, temos a comunidade externa também aberta para participação, e professora Crislane e Gabriela. Professora Gabriela, então fique à vontade, tá? Tem esse teu espaço para fazer as tuas considerações, e muito obrigado mais uma vez. Certamente as tuas contribuições vão ajudar bastante para a gente aprimorar esse momento de projeto ainda do Joia. Douglas, antes de eu começar, quanto tempo eu tenho? Olha, normalmente no máximo 30 minutos. Não, então tá, vou tentar aqui nos 15 para a gente utilizar. Tranquilo. Bom, primeiro, boa tarde a todos, né? Quero primeiramente agradecer também o convite da Tainara e do professor Douglas ter acolhido o meu nome junto a essa banca, sobretudo porque é uma área bem diferente da área que eu atuo, né? Sou engenheira e atuo na administração há bastante tempo, mas como professora também a gente acaba se envolvendo com a questão da educação, né? Mas a leitura do trabalho da Tainara com certeza me trouxe muita coisa nova, aprendi muito com esse trabalho, né? Bom, que falar do trabalho da Tainara, né? Primeira apresentação dela já diz tudo, né? Ela mergulhou nesse trabalho de uma maneira impressionante, né? A gente percebe a cada linha, a cada página, o quanto ela está envolvida com o trabalho, não apenas do ponto de vista profissional, né? Mas emocionalmente falando, e toda a fundamentação, né, acadêmica que ela buscou para dar sentido para isso dentro de um programa de mestrado, né? Então, com certeza, esse trabalho reflete muito esse envolvimento da Tainara, essa motivação dela junto ao Instituto e a qualidade daquilo que ela sempre imprime nas coisas que ela faz, né? Então, de cara, eu já vou antecipar o meu parecer final, né? Dizendo que, obviamente, a gente tem aqui, sim, um projeto de dissertação, né? Muito bem estruturado, né? Com uma proposta de resultado muito coerente com aquilo que um programa de mestrado profissional preconiza. Então, a gente já parte do princípio que o que nós temos aqui está de acordo, né? Está aprovável. No entanto, nesse momento de qualificação, é um momento em que a gente ainda pode, né, trazer algumas contribuições e fazer alguns refinamentos, sobretudo no registro do que ela está fazendo, né? Então, no trabalho escrito. Eu vou mandar essa minha cópia para vocês, para a Tainara e para o professor Douglas, porque eu, como professora mania que a gente tem de lei, já vai anotando tudo no próprio Word, né? Então, eu fiz as minhas anotações todas no próprio arquivo,
e aí eu vou mandar para vocês depois para que vocês analisem calmamente, vejam o que faz sentido, o que não faz, né? E aí a primeira coisa que me chamou a atenção, porque aí eu faço uma análise sempre assim, o título, pergunta de pesquisa e objetivo. E aí eu faço essa análise, assim, então, tá coerente uma coisa com a outra, né? E aí, tanto no título quanto na pergunta de pesquisa, tem uma questão do como e das relações, né? E no objetivo, isso está, não sei se sintético demais, mas a pergunta ela está mais ampla, ela é mais complexa do que o objetivo geral propõe, né? Então, a tua pergunta é como, né? Como as práticas se articulam com a educação profissional, com a inovação social, né? Como a formação se articula com a inovação, enfim, inclusive bota inovação social 2 vezes na tua pergunta, né? E aí o teu objetivo geral é sistematizar, né? Sistematizar as práticas. Só sistematização das práticas, tu não responde o como, né? Então, acredito que aqui, Tainara, tu e o professor Douglas poderiam conversar para alinhar melhor as expectativas aqui da pergunta de pesquisa e do objetivo geral, para deixar a coisa mais alinhada e de fato, o leitor, quando lê o teu trabalho, lê a tua pergunta de pesquisa, ele saiba o que vai encontrar, né? E que as expectativas dele ao final do teu trabalho sejam respondidas, né? Sejam atendidas. Então, a minha primeira observação é essa, fazer esse refinamento do alinhamento entre a pergunta de pesquisa e o objetivo geral, tá? Depois, eu fiz vários comentáriozinhos no texto, alguns, né, falando sobre alguns dados que tu colocas ou algumas afirmações que tu trazes que são muito fortes, né, e que, por se tratar de um trabalho acadêmico, carecem de fonte. Tá? Então, são algumas, não, tu vai ver que não são muitas. O teu trabalho está riquíssimo em termos de fontes, né? Mas acho que é importante fazer esse refinamento também com algumas afirmações que estão colocadas aqui no teu trabalho. Ainda na introdução, quando eu fui para a justificativa, e a tua apresentação, a justificativa, eu até gostei mais, ela foi mais objetiva do que está aqui no texto, porque na tua apresentação tu justificasses o teu tema academicamente, o teu tema do ponto de vista do território, né? E aqui no texto, tu faz muita referência à justificativa do caso, da escolha do Instituto Wilson Go, da escolha do programa Pode Crer. Na minha opinião, e aí é uma questão talvez de opinião, de forma, né, de estruturação, eu acho que aqui na justificativa da introdução foca na justificativa da escolha do teu tema, do teu objetivo, e deixa para justificar o caso especificamente, a relevância do caso, lá na metodologia, que eu acho que lá é o espaço mais adequado para que tu faças essa análise mais detalhada, né? Óbvio, tu pode ter um parágrafo aqui falando do Instituto, até para justificar o Instituto no teu objetivo geral, mas esse detalhamento maior, né, da justificativa, tu deixar para a metodologia, tá? Mas é uma opinião pessoal. Na fundamentação teórica, né, a tua fundamentação teórica está
riquíssima, né? Tu trazes uma série de autores importantíssimos, então os clássicos todos tu trouxesses, então acho que a base está muito boa, está muito sólida, está robusta, né? O que eu senti na leitura? Em muitos momentos, em muitos trechos do referencial teórico, tu estás tratando de inovação social e transformação social como se fosse a mesma coisa. Eu fui anotando isso aqui no texto, né? Dá impressão em vários momentos que tu estás usando como sinônimos, e não são. Né? Transformação social é uma coisa, inovação é outra, a gente está falando de processo, a gente está falando de resultado. Então, eu acho que cabe aqui também uma nova leitura agora do trabalho, nas partes iniciais da tua fundamentação, que é onde esse problema eu percebi, para fazer essa distinção, deixar essa distinção mais clara também para o leitor. Tá? Então, uma sugestão também aqui. Do ponto de vista genérico também, ali na fundamentação teórica, quando tu falas de educação não formal e de educação para as tecnologias, nos outros tópicos até eu percebi isso, mas não é tão crítico. Mas nesses dois em especial, eu acho que aí fica mais crítico. Que é a questão da atualização, da contemporaneidade das tuas referências, né? Tu usasses todos os clássicos, né? Tu usasses todos os grandes autores, e perfeito. Mas, como se trata de uma dissertação de mestrado, é importante que nós exploremos um pouco mais o estado da arte, sobretudo nos últimos 5 anos, né? Como é que esses temas eles evoluíram ao longo do tempo? E o que tem sido dito acerca disso nos últimos 5 anos? Especialmente no que diz respeito à educação não formal, né? E a educação para as tecnologias, em virtude das mudanças que nós tivemos nos últimos anos, né? Da maior acessibilidade, a própria pandemia trouxe mudanças com relação à educação, à intensificação do próprio uso das tecnologias no próprio processo formativo, né? Então, acho que seria interessante, pelo menos nesses dois tópicos, tu trazeres alguns autores mais recentes dos últimos 5 anos para nos contextualizar em relação ao que tem sido estudado sobre esses dois temas, que eu acho que vão contribuir também depois para a tua análise, né? Bom, então as coisinhas miúdas depois tu vê, tá? Eu tô falando só as coisas mais, do ponto de vista mais genérico, que eu acho que é mais relevante nesse momento aqui de conversa que a gente tem. Com relação à tua metodologia, né, os aspectos metodológicos do teu trabalho, eu concordo com todas as escolhas metodológicas que tu fizesses, né? Abordagem qualitativa, quanto aos objetivos exploratório descritivo, então, concordo com tudo, né? Tenho só alguns questionamentos, né? Algumas coisas que eu acho que seria interessante tu refletir sobre. Tu falas em alguns momentos da descrição da tua metodologia, tu fala que tu vais buscar o significado, que tu vais buscar a interpretação do sujeito sobre aquilo, né? Isso me leva a uma pesquisa mais interpretativista, né? Logo, tem duas coisas no teu trabalho que estão muito positivistas.
e que eu acho que tu deverias refletir sobre isso. A primeira é o uso do Yin como a tua referência para estudo de caso, né? O Yin é um autor bem positivista, né? Tem outros autores mais interessantes que eu acho que tem mais a ver com o teu trabalho. Depois eu posso te mandar. E até interessante porque tem um autor que eu gosto muito que ele fala muito da questão da generalização naturalística, né, dos trabalhos, dos estudos de caso, que são muito interessantes, né? Porque sempre tem aquela crítica, o estudo de caso traz contribuição, não traz? Traz, lógico, ainda que tenha toda uma particularidade do caso estudado, quando alguém imerso num outro contexto que encontra similaridades, vai fazer essa generalização naturalística, né? Se apropriando daquilo que faz sentido para esse novo contexto. Então, eu acho que esse outro autor vai te trazer mais embasamento e ter mais coerência com o que tu vais fazer. E a segunda questão é os questionários que tu vais usar. Eu também me questionei se faz sentido tu usar questionário do Google Forms numa pesquisa com essa abordagem que tu estás querendo dar, né? Com essa orientação filosófica, interpretativista que tu queres conferir ao teu trabalho. Eu acho que seria mais interessante, até porque tu tens apenas 10 educadores, né, ali. Eu acho que tu poderias fazer ou entrevistas com esses 10 educadores, ou mesmo fazer grupos focais. Eu acho que tu ganharias mais, seria mais rico para ti na coleta de dados do que fazer via Forms. Eu acho que é muito limitada, é muito restrita, ainda que tu faça com questões abertas, como tu falasses ali, né? Porque a gente sabe, a gente recebe várias pesquisas por e-mail e, sobretudo, pesquisas com questões abertas, a gente não tira um tempo para escrever tudo aquilo que, de fato, responderia aquela questão, né? Então, eu acho que tu vais perder muito se tu fizeres questionário via Google Forms. Eu acho que seria interessante tu fazeres entrevistas ou, caso tu tenhas aí uma limitação de tempo, fazer grupo focal. Eu acho que tu ganhas também no grupo focal, tá? E uma outra questão que eu acho que é importante, que eu senti falta na metodologia, é tu explicares mais claramente como é que tu vais fazer a análise da articulação das práticas que tu identificares com a educação profissional tecnológica e com a inovação social, que é o que está proposto lá no teu objetivo. Né? Como é que essa articulação vai ser realizada? E aí, talvez seja interessante tu estabeleceres aqui na tua metodologia, até porque tu vais usar a Bardan, né, com análise de conteúdo, tu estabelecer as categorias primárias de análise. Quais são as tuas categorias primárias que tu consegues extrair da literatura que tu construísses lá no capítulo 2 sobre educação profissional e tecnológica? Quais são as categorias primárias que tu consegues extrair lá da literatura de inovação social? Para quando tu fizeres análise, tu partires dessas categorias primárias, né? Ainda que na tua análise possam emergir categorias novas e distintas da literatura, né? O que é muito interessante. E que, com o uso da análise de conteúdo, tu vais ter, possivelmente, a partir dessas categorias primárias, a identificação de subcategorias. Né? E aí eu acho que com isso tu consegue cumprir, né, aquilo que o teu objetivo propõe, de buscar essa articulação.
com a educação profissional e com a inovação social. Tu podes fazer um quadro mesmo para mostrar essas categorias ali na metodologia e acrescentar na tua análise, né, naquele quadro de análise, mais uma linha explicando como é que será feita essa relação após a sistematização das práticas, né? Então, na metodologia, essas seriam as minhas observações. E aí, eu fiquei bem surpresa, né, com o capítulo 4. Geralmente, a gente só vai até o capítulo 3 nas qualificações, né? Mas eu acredito que seja até pela proposta do programa de ter esse produto no final, né? Então, eu acho que ele está muito bem delineado e eu confesso que eu não tenho nem competência para avaliar aquele capítulo por ignorância mesmo nesse tema, né? Pelo que eu li, eu achei que ele está fantástico, né? Então, por mim, ele está perfeito, né? E aí eu te desejo sucesso agora nas próximas etapas do trabalho, né? Que com certeza as expectativas por esse resultado são muito grandes, né? Principalmente do pessoal lá do IVG que a gente acompanha. Então, parabéns novamente, Tainara, parabéns, professor Douglas, pela orientação, e devolvo a palavra para o professor Douglas. Obrigado, professora Gabriela. Olha, excelente, né? A gente está aqui, a professora Crislane, atua ainda na coordenação, né, do Prof. EPT, em parceria com o professor Igor, e é muito legal ver essas bancas quando a gente chama convidados externos que não são também da área original, né, da área da educação. E aí a tua leitura do trabalho, leitura excelente, sistêmica, muito legal a interpretação que tu teve. E eu aqui estava comentando, fazendo comentários mentais, né? Meu Deus, excelente, excelente, excelente. Então, muito bom, assim, concordo, de antemão, já digo assim, adorei a tua participação e concordo com todas as tuas considerações, a gente vai, sim, implementá-las. E muito obrigado. Passo, então, a palavra para a professora Crislane. Obrigada, Douglas. Boa tarde a todos e todas. Quero começar agradecendo pelo convite a Tainara, ao Douglas, né? Fiquei muito feliz por poder participar desse momento tão importante, né, Tainara, de qualificação. É uma alegria te ver aqui na qualificação. E dizer também que foi um prazer ouvir as considerações da professora Gabriela, como o Douglas falou, assim, é muito interessante, né, ter esse olhar de uma professora que vem de um outro programa e assim, professora, eu aprendi muita coisa só nessa tua fala e eu acho que complementa muito, assim, né, ajuda muito o trabalho da Tainara para qualificar. E várias questões que você apontou tinham passado despercebidas pela minha avaliação. Eu vou tentar, inclusive, tentar complementar, né, não repetir as suas considerações também, até porque, né, como eu falei, várias questões assim também abriram meus olhos para o projeto da Tainara para aspectos que eu não tinha enxergado, e aquilo que for repetido eu vou evitar aqui de colocar, né, para não prolongar tanto. Mas dizer que eu concordo com as considerações da professora Gabriela, acho que enriquece bastante a tua metodologia, Tainara, né, fazer essas modificações. Vou tentar contribuir um pouco mais, vamos ver se eu consigo, né, a partir de tudo isso que a professora Gabriela já colocou, que foi bem interessante. Começar parabenizando a Tainara e o Douglas pelo trabalho, está muito bem escrito, né, concordo com a professora Gabriela também, assim, foi uma leitura muito enriquecedora. Eu fiquei muito contente com a tua fundamentação teórica, assim, acho que está já bem consistente. Eu fiz algumas sugestões só de algumas partes que eu achei que talvez tenham ficado um pouco repetitivas, assim, com alguns conceitos que se repetem aqui e lá, principalmente nos itens ali nas seções 2.2 e 2.4, que retomam essa questão de letramento digital, de inovação, mas de modo geral tá muito, muito boa. Fico muito feliz de encontrar referências, né, ao Paulo Freire e a Bell Hooks, principalmente, assim, que me tocam muito, e acho que não tem, né, como falar
de um projeto como esse, sem falar desses autores, né, Tainara? Então, parabéns também pelas escolhas que você fez ali de referências. Também algo que me deixa muito contente no teu projeto é perceber que é uma pesquisa que vai ter um impacto imediato no projeto, né? Então, assim, está bem dentro do que a gente espera no ProfEPT, de projetos de pesquisa aplicada, projetos que surjam da realidade de vocês, né? A Tainara já chegou no programa colocando essa atuação dela, trazendo para todos os trabalhos, todas as atividades, né, Tainara, essa tua relação com as juventudes e com os projetos sociais. Então, isso tá muito traduzido ali no teu texto. Então, te parabenizo por isso. Então, eu considero, assim, né, reforço que eu considero que a tua parte de fundamentação teórica está resolvida, assim, acho que, claro, à medida que a pesquisa vai avançando, às vezes você vai sentir necessidade de complementar alguma coisa, né, essa questão que a professora Gabriela colocou bem importante, ali no item que fala sobre a educação popular, eu acho que a professora falou, né, não, um outro termo, mas que precisaria trazer umas referências um pouco mais atualizadas, acho que sim, mas de modo geral, assim, acho que vai te tomar pouco tempo para complementar a fundamentação teórica. No entanto, o que acho que a minha principal sugestão aqui para o teu trabalho seria em relação ao recorte mesmo ali, ou uma definição melhor do produto educacional, Tainara, no sentido de que eu acho que você está projetando muita coisa para o período que você tem para finalizar a pesquisa, tá? Até ontem perguntei para o Douglas, a Tainara já submeteu o projeto para o comitê de ética, né? E aí o Douglas me falou que sim, mas a gente agora só tem mais uma reunião, né? Acho que o projeto ainda não foi aprovado, né? Ele foi só submetido, né? Pelo que eu entendi. E aí, assim, se por acaso, né, não conseguir aprovação ainda esse ano, que tem essa possibilidade, né? Vai ser difícil você conseguir já fazer entrevistas no ano que vem, em fevereiro, né? E o comitê vai voltar só em fevereiro. Então, me preocupa um pouco essa questão de você querer fazer o guia e essa parte do site também, né? Eu até queria te perguntar, aproveitar para te perguntar, Tainara, se eu entendi bem, você vai sistematizar, né? Vai fazer as entrevistas ali, vai sistematizar, vai criar um guia que seria no formato de PDF, mas vai criar também um portal de compartilhamento dessas práticas, onde vão aparecer essas práticas que estão no guia, mas vai ser aberto com um formulário para os educadores continuarem alimentando, é isso? Essa plataforma? Isso, seria essa a ideia que ele pudesse ter ao longo do tempo o uso do Instituto, né? Tá. Uhum. Então, eu acho que tá clara essa parte do projeto, mas eu acho muita coisa, tá, Tainara? Aí é claro, né? Tudo que eu tô falando aqui é para você e o Douglas conversarem, né? Vocês conhecem muito mais essa pesquisa do que eu, mas na minha opinião, se você optar por uma dessas duas propostas, já está mais do que suficiente, tá? Como um produto educacional. Talvez seja melhor ficar no guia, né? E aí, depois, na tua atuação lá no Instituto, no projeto, no programa, você continua trabalhando com essa proposta e desenvolve esse site, tudo mais, com a equipe que trabalha contigo, e é isso fora do mestrado, quem sabe até num estudo futuro, né? Mas como um produto educacional do mestrado, você apresentar o guia, depois usar esse guia ali na formação, achei bem legal que você já tem previsto esse momento ali de compartilhamento com os educadores no evento em junho ou julho junho do ano que vem, né? Acho que já é suficiente. Ou partir direto, digamos, para o formato do site, né? Sem se preocupar em fazer um material ali em PDF, tá? Eu acho que as duas coisas é muita coisa, tá, Tainara, para o prazo que você tem, considerando que você ainda precisa conversar com as pessoas ali nas entrevistas, né? Analisar esses dados, criar toda essa sistemática, organizar essas práticas que vão ser compartilhadas. Não sei, essa seria a minha sugestão. E nesse sentido também, eu sugiro que você já repense aquele cronograma para um pouquinho além, né? Eu sei que vai ser
já seria considerando uma prorrogação, né? Você tem até outubro do ano que vem para defender já prorrogada, na verdade, né? Considerando 30 meses. Mas considerando que a gente está qualificando também com uma prorrogação, eu acho que seria importante já fazer um cronograma considerando que vai ter esse tempo todo para você fazer as entrevistas, tratar os dados, tudo mais, analisar, criar o produto educacional, avaliar e tudo mais, tá? Também é algo que você vai conversar com o Douglas, né? Mas principalmente do formato que está hoje, acho muito assim complicado de terminar nesse prazo de julho, tá? Mas eu sugiro que vocês tentem focar em um dos tipos de produto educacional para conseguir concluir, né, essa pesquisa no prazo, tá? Porque com certeza vai ser mais que suficiente, tá? Fazer ou só o guia ou só o site, acho que ficaria mais tranquilo, imagino, fazer o guia e avaliar o guia, né? E daí depois, um projeto teu futuro, em um trabalho, fazer o compartilhamento. Eu entendo a preocupação de propor algo que se mantenha, né, e que continue evoluindo, mas isso, né, você focar no guia aqui não vai impedir, tá? Eu concordo com a professora Gabriela, essa questão do Forms. Eu também achei que, se você focar nas entrevistas, acho que você vai ter uma riqueza de informações ali muito maior, né? Tem alguns autores que têm, inclusive, questionado essa questão de a gente usar tanto o formulário, né, o Google Forms para pesquisas qualitativas e até que ponto é adequado, até que ponto é só por uma conveniência, né? E você tem acesso a essas pessoas, né? São do teu convívio, então eu acho que a entrevista realmente vai oportunizar uma coleta muito mais rica e adequada para a tua proposta metodológica e, inclusive, assim, focar só nisso, você não precisa ir para o Forms, né? Aí você faz entrevista, grava, transcreve, foca nessa técnica de coleta, eu acho que é suficiente. O que eu fiquei em dúvida ali também é como que vai ser a avaliação. E aí é claro que vai depender se vocês forem realmente focar em um produto só, mas eu achei que no projeto ainda está meio solta essa questão da avaliação, inclusive você fala de um questionário de avaliação e esse questionário não está ali no projeto, né? Eu não sei se vocês chegaram a elaborar um roteiro para submissão ao comitê e se não, provavelmente eles vão pedir, né? Porque você precisa mandar todos os instrumentos. Mas eu sugiro dar uma olhada e uma pensada melhor ali em como vai estruturar essa avaliação, tá? A aplicação entendi que vai ser feita lá nesse evento, em junho do ano que vem, mas eu achei que a avaliação ali se falou do questionário, mas se falou também de conversar, ou eu não sei, achei que ficou um pouco confuso, tá? E aí, para fechar, só queria reforçar o que a professora Gabriela falou e que também foi uma preocupação minha na leitura ali da proposta, principalmente do produto. Eu acho que na tua fundamentação teórica você trata muito bem da educação profissional e tecnológica, traz essas categorias, né? Mas depois não fica tão claro como é que elas vão se materializar lá no produto. Então, isso que a professora Gabriela falou, e de pensar já as categorias de análise a partir da fundamentação, acho que vai ajudar para que tu não perca de vista a educação profissional lá no teu produto, já que a gente está num mestrado em educação profissional e tecnológica e é fundamental que o teu produto traga, né, essa dimensão da nossa área de concentração de uma forma bem clara, bem evidente, tá? Mas acho que é isso, espero ter contribuído e espero que você consiga aí seguir com a pesquisa da forma como você está imaginando e projetando. Te parabenizo pelo projeto, desejo muito sucesso e com certeza, né, considero que o projeto está qualificado para seguir com a pesquisa. Parabéns, Douglas e Tainara, e obrigada pela oportunidade. E é um prazer conhecer a professora Gabriela também aqui nessa Até a nomenclatura, pessoal. Vamos um debate muito sério com relação a essa nomenclatura. Então, com o áudio habilitado aqui. Assim. Excelentes colocações também, acho que foram bem complementares, né? Que vocês trouxeram. Então, isso foi excelente. E eu acho que até aqui, tu trouxe muitas questões também do produto educacional. A gente tem um desafio que foi constante na Tainara, né? Eu acho que ela foi uma guerreira aí, vencendo superações em relação à doença e família, e a gente teve essa prorrogação, chegar aqui nesse momento com um trabalho tão consistente. E é complexo o trabalho da Tainara, por quê? Porque a gente tem trabalhos, a gente que, né, orientam também, não tanto, mas fizemos algumas orientações, há trabalhos que tu tens um campo mais definido, um campo teórico, né, uma delimitação teórica mais definida. E tem trabalhos
que juntam mais conceitos, que são mais, digamos assim, sistêmicos, assim. E os trabalhos que são mais amplos ou sistêmicos, eles têm um desafio adicional, principalmente para quem está no mestrado, que ainda não fez o mestrado, né? Que é como organizar tudo isso e conectar todos esses pontos da pesquisa. E a Tainara, esse foi sempre o nosso principal desafio. E ela sempre trazendo o contexto de trabalho dela, então, né, para dentro da pesquisa, isso é maravilhoso, porque o que a gente quer exatamente aplicar, ainda mais vendo uma aplicação num contexto não formal. Então, sempre valorizei isso na pesquisa da Tainara. A gente vê muito poucas pesquisas no ProfEPT, no nosso programa, que fazem aplicações em espaços não formais, e aí a gente tem um instituto. Então, eu acho que isso é muito legal, e eu só queria dizer, né, que elevou o desafio do trabalho dela, e mais ainda, o que estava sempre no sangue dela, a própria vivência laboral, estava presente, de certa forma, influencia positiva e algumas vezes negativamente, porque tu quer tanto trazer ali, responder a alguma coisa do trabalho, que às vezes tu força um pouco a barra para algumas questões que a gente está como também pesquisador nesse processo, né? Então, a gente precisa tomar um pouco, tem que ser também imparcial nesse processo de coleta, de análise, de delimitação. Então, eu queria dizer que, mesmo com todos esses desafios, a Tainara, eu acho que ela mostrou isso, né? Ela mostra na apresentação dela, mostra também aqui na defesa, e queria parabenizá-la por isso, mas dizer mais ainda que eu acho que todas as colocações de vocês contribuíram muito para esse grande desafio, que é a especificidade do trabalho dela, que é um contexto muito amplo. Então, eu acho que se vocês somaram, né, eu queria agradecer agora vocês, a banca, membros da banca, somaram para ajudar aqui no meu entendimento, um dos grandes desafios, como conectar e costurar melhor tantos pontos assim. Eu falei para a Tainara, são muitos conceitos que tu está apresentando na tua fundamentação teórica, a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí ela achou aquela saída de criar uma seção que seria meio que um dicionário, né? E esse dicionário ser o suporte depois para sistematizar aquelas práticas. Mas, de fato, são muitos conceitos que são apresentados e que são envolvidos nessa pesquisa, e acho que vocês vão ajudar muito para isso. A gente vai seguir, certamente, Tainara, nós vamos seguir todas as considerações. E eu acho que é isso, assim, né? Agradecer. Por que eu estou já encaminhando para os agradecimentos? Já vou passar a palavra para ti, Tainara, porque eu acho que, pelo que eu senti, né, há uma aprovação no teu projeto de pesquisa, considerando essas sugestões de alteração. E é isso, gente. No mais, agradecer mesmo de coração a leitura, né? E a gente sabe que isso está um trabalho, mas eu gostei muito dessa banca porque a gente participa de várias, eu achei que foram colocações que vou ajudar muito a gente, assim. Eu vou fazer o máximo para atendê-las. Tainara, fica à vontade para falar também, se tu quiser. Obrigada, Douglas. Obrigada, professora Crislane, professora Gabriela, também aí pela leitura, né? Extensa leitura, porque de fato muito. A gente quer abraçar tudo e realmente tem que ter esses limites, né? Agradeço também a equipe do IVG que está aqui assistindo, embora a gente sempre tenha um fim de ano sempre muito corrido e muitas demandas. Agradeço a presença aqui da equipe, Luciene, Simone, Felipe, Kelly, que estão acompanhando. Agradeço os colegas que estão aqui também, que sempre dão uma força, e poder fazer esse movimento de realmente de ter todos esses pontos colocados nesse critério, rever a questão do produto educacional, realmente hoje é o maior desafio, assim, né, de poder fazer nesse tempo, e, sobretudo, algo que seja realmente útil ao Instituto, que realmente impacte esse processo, que possa influenciar positivamente aí na formação dos processos futuros do Instituto. Então, obrigada demais pelas considerações e pela presença. Então, tá, Tainara. Obrigado também. Queria agradecer, então, a participação de todos. A gente está aqui encerrando essa banca de qualificação. E se ninguém, acho que o pessoal já está se manifestando ali no chat, né? Seus colegas, e também colegas de trabalho, e também ali da nossa academia, né? E agradecer a todos os presentes. E até a próxima. Agora a gente tem aí até no meio do ano que vem, mais ou menos, para a defesa da Tainara. Tá bom?
Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Espero revê-los lá. Parabéns, obrigada, boa tarde. Obrigado. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada, gente. Obrigada, colegas. A lista de presença acabei de mandar ali também para facilitar. Ah, isso. Obrigado, Tainara. Perfeito. Muito obrigada. Um beijo, professora Gabriela. Um beijo, professor Douglas. Até mais.